Olá, eu sou Ana Raquel Otaviano, assessora técnica do COSEMES do Rio de Janeiro. Gostaria de dar as boas-vindas às pessoas que nos assistem e que nos ouvem no podcast COSEMES, que é um podcast temático com o tema desses próximos episódios da saúde da população negra. Aproveito para cumprimentar a doutora Marli Cruz, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Doutora Marli, muitíssimo obrigada por ter disponibilizado aí, a sua agenda para o nosso podcast. E eu pediria que você se apresentasse para aqueles que vão nos assistir e nos ouvir. Obrigada, Ana, por essa oportunidade de estar com vocês aqui nesse momento do podcast do COSEMES. Na realidade, né, essa é uma grande oportunidade para falar não só desse lugar que eu estou hoje, né, como vice-presidente, né, de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, considerando que também é a primeira vez que a Fiocruz, né, tem uma vice-presidente negra. Então, isso faz parte também da gestão atual da Fiocruz, em poder ter um processo que seja um processo mais equitativo, inclusivo, né, no âmbito da gestão. Eu chamaria aí da alta gestão, né, da fundação. Não sou só eu, né, uma mulher negra à frente, né, de uma vice-presidência hoje. Temos também a vice-presidente de pesquisa e coleções biológicas, né, que também tem à frente uma mulher negra, né? Então, isso também já é um diferencial daquilo que a Fundação Oswaldo Cruz vem apostando muito, né, em trazer toda a pauta da diversidade e da inclusão social, né? Não é à toa que também foi nessa gestão que foi criada uma coordenação, que é a coordenação que trata da questão, né, da equidade, da diversidade, das ações afirmativas, né, e no âmbito da própria vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação, a gente criou também uma comissão, né, para poder monitorar as ações afirmativas no âmbito da Fiocruz. E para além disso, né, também estou aqui como coordenadora, né, junto com a professora Márcia Alves, de um eixo, que é o eixo de monitoramento e avaliação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e temos desenvolvido algumas ações, né, no âmbito aí dos municípios, dos estados e também a nível nacional, tratando sobre, né, essa temática do monitoramento e da avaliação da saúde da população negra. Pegando até um gancho já na sua apresentação, você é uma mulher negra ocupando um importante cargo de liderança, da Fiocruz, que é a maior instituição de saúde pública deste país, né? E por outro lado, nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, o maior sistema público de saúde do mundo. Nós temos aí duas grandes, né, referências de um sistema e de uma instituição do ponto de vista da saúde pública. E eu te pediria para comentar um pouco, como você acha que se atravessam a pauta antirracista e o Sistema Único de Saúde. Então, na realidade, né, eu fiz esse preâmbulo um pouco para situar o quanto que a Fiocruz ela vem trabalhando muito na defesa, né, de pautas que são pautas tão necessárias para enfrentarmos os problemas antirracistas dentro do SUS, né? São muitos, não são poucos os problemas. E aí a gente tem que considerar que a Fiocruz hoje ela trabalha muito em defesa do SUS, em defesa da democracia, em defesa das políticas públicas e, sobretudo, das políticas hoje de equidade, né? E eu estou falando de políticas de equidade para colocar a Política Nacional de Saúde da População Negra como uma política que ela está, né? E ela não só preza muito pelo acesso, o acesso ampliado para a saúde
saúde da população negra, mas também um acesso que ele seja equitativo. E quando nós estamos falando de equidade, é porque nós já consideramos que os indicadores apontam, né, que ainda que a população negra seja a população majoritária desse país, nós ainda temos uma dificuldade grande, né, para em termos de acesso e de um acesso para um atendimento mais qualificado da população negra, e tudo isso muito decorrente do racismo, né? Do racismo institucional. É claro que a gente sabe que temos um racismo estrutural que nos atravessa, e isso acaba provocando uma série de barreiras e barreiras concretas de acesso. E isso pensando nos diferentes níveis de atenção dentro do SUS, né? Desde de pensar a mais baixa complexidade até a mais alta complexidade, né? Então, sem sombra de dúvida que é fundamental esse envolvimento, né, por meio dos nossos projetos de pesquisa, né, eu mesmo, através desse eixo e também por meio, né, de um programa de fomento que tivemos dentro da ENSP, temos trabalhado muito sobre a questão da implementação desta política. Por quê? Porque a gente quer entender melhor quais são as barreiras de acesso que a gente identifica nos municípios, nos estados, para que esta política, ela de fato, né, a gente está falando de uma política que ela tem 16 anos. E quando a gente pega, inclusive, né, os dados mais oficiais, se a gente pega, por exemplo, um dado que o IBGE ele disponibiliza para a gente pelo Estadic, pelo Munic, né, pelo que é feito de levantamento com estados e municípios, a gente só por ali a gente já vê que a gente tem uma baixa implementação. Quando a gente olha também os dados para o inquérito nacional que nós fizemos sobre a implementação da política, a gente também vê claramente, por exemplo, a gente viu no estado do Rio de Janeiro, 20% apenas dos municípios que de alguma forma, né, responderam a esse inquérito e que conseguiram, na realidade, trazer para a gente o que vem sendo feito, né, no âmbito desta política. E é curioso, né, porque nem sempre há um reconhecimento, primeiro, da relevância da política, né, da importância de uma política voltada para a saúde da população negra, ainda há um questionamento sobre, e quando a gente olha os indicadores, não há por que ter esta dúvida, este questionamento, tendo em vista que os indicadores apontam, né? Quando, claro, a gente está trabalhando aí com indicadores mais racializados, né? A gente vê claramente que há uma desigualdade, que ela é uma desigualdade bastante significativa no que diz respeito aos piores indicadores relacionados à população negra. Então, nesse sentido, é que a gente precisa, né, apoiar mais, entender melhor, né, o que dificulta essa implementação para poder apoiar mais a implementação desta política. Obrigada. Também dando sequência aí na sua linha de raciocínio, o COSEMES é uma instituição que representa a gestão municipal. E esse podcast, ele vai trabalhar diferentes temas e a gente entende que isso é uma forma de viabilizar informação, debates, reflexões, até no sentido do caso da Política Nacional de Saúde da População Negra, no sentido também de estimular, né, de contribuir, que os Uhum. debates contribuam, né, para os avanços que a gente tanto precisa. Como você bem disse, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi instituída pela Portaria 992 há 16 anos, e ainda há baixa, implementação no sentido do cotidiano do SUS. Por outro lado, tem municípios já fazendo ações, e a gente, inclusive, vai aproveitar esse podcast exatamente para dar visibilidade a quem já consegue, né, executar. Mas, nesse sentido, como você entende os desafios dos municípios, né? Quais são os desafios e o que a gente precisa no sentido da implementação, da efetivação e da consolidação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra?
Então, eu acho que o principal desafio, né, ele tem sido o de reconhecimento desta política. Muitas vezes a gente vê, né, alguns municípios, não são todos, mas têm conseguido planejar suas ações, conseguindo trabalhar mais, né, com esta perspectiva mais de racializar, né, seus dados, seus indicadores, tem conseguido trabalhar até alguns municípios numa perspectiva mais da interseccionalidade. Só que quando chega na hora da garantia do recurso, não necessariamente isso se volta de fato para esta política. E a gente precisa dar visibilidade a isso, dar visibilidade para a gravidade do problema, ter ações que sejam ações mais voltadas para o enfrentamento desse problema. E aí eu queria dizer, né, da importância que para enfrentar esses desafios vai ser também muito necessário nós trabalharmos mais em parceria, né? Eu acho que quando você fala desse papel do COSEMES, para a gente também tem sido muito importante, né? Enquanto, né, se a gente pensar, enquanto academia, enquanto uma instituição mais voltada para a pesquisa, o quanto que tem sido importante trabalhar nessa parceria com o COSEMES, na parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e até mesmo na parceria com algumas secretarias municipais de saúde, porque de alguma forma a gente já tem conseguido estabelecer esse elo, né? Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um observatório de saúde da população negra, sobretudo para subsidiar a atuação desses diferentes segmentos. Mas a gente não vai conseguir subsidiar só divulgando, né, esse observatório. A gente vai ter que fazer muito esse, né, contato mais próximo, ajudar, pedir ajuda também aos parceiros para poder divulgar, assim como quando nós estivermos assim fazendo essa divulgação mais ampla dos resultados do inquérito, para que os municípios possam olhar e ver onde é que eu está lá a minha fragilidade, como que o outro está conseguindo fazer e eu também posso fazer, ou então reconhecer que o que ele faz já relativo a esta política. Então, eu acho que a gente está num momento muito fértil, eu até diria, né? Apesar de um contexto político bastante, né, preocupante, mas eu acho que nós estamos num momento fértil de um trabalho mais conjunto, de trabalho mais colaborativo para fazer esta política acontecer. A mostra, né, de experiência dos municípios do Rio de Janeiro apontou muito isso para a gente, né? Quantas coisas boas, importantes, e eu chamaria até a atenção de que são experiências inovadoras, né, que podem estar nos inspirando, podem estar inspirando outros municípios a, né, estarem assim trazendo grandes colaborações e, na realidade, podendo mudar essa realidade que para a gente ainda é uma realidade muito triste quando a gente pensa, né, qual é a situação ainda da saúde da população negra. Então, acho que é isso, né? Eu acho que isso pode ser fundamental para a gente poder aí dar a volta por cima, né? E começar a ter um outro cenário para esta política. Doutora Marli, muitíssimo obrigada. Você representa, né? Você mencionou outras lideranças, mulheres negras na Fundação Oswaldo Cruz. Isso é inspiração, né? Isso honra aquelas que nos antecederam e inspira quem vem à frente, né? A intelectualidade negra como norte, como inspiração para um SUS humanizado e antirracista. Assim, te agradeço imensamente. Acho que é uma honra para o SUS ter profissionais do seu perfil, da sua potência e da sua estatura. E o COSEMES te agradece aí por conceder um tempinho para gente. Muitíssimo obrigada. Ah, eu que agradeço, Ana Raquel. Assim, é uma grande oportunidade, né, estar aqui conversando com vocês e dizer que eu, se eu sou é porque nós somos, né? Na realidade, eu trago aqui uma responsabilidade muito grande, né, que
não só tem a ver com as minhas ancestralidades, mas também tem a ver, né, com uma situação que hoje, nacional, eu não diria nem municipal nem estadual, mas nacional, que de fato a gente olha para ela e não tem como não se sensibilizar para dizer precisamos fazer algo diferente. Eu acho que ocupar esse lugar hoje é com esse olhar mesmo de que é possível fazer algo diferente e que a gente vai estar sempre buscando alternativas para isso, né? Então, muito obrigada aí por essa oportunidade, sim, de estar aqui, podendo vocalizar isso, mas podendo dizer que eu não estou só. Eu sempre estou em boas companhias e é muito importante para a gente também ter o COSEMES como um parceiro, né, nesta luta. Ok, muito obrigada.